Meu nome é Franceline Naves, sou aluna do curso de Administração Pública à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto e vou apresentar um exercício sobre equação do primeiro grau, conteúdo da disciplina Matemática Básica. Vamos ao exercício. Em uma determinada região do país, em um dia de inverno, foram registradas temperaturas abaixo representadas nesse gráfico. Considerando que das 2 até as 10 horas, a temperatura em função da hora do dia seja uma função do primeiro grau, determine a temperatura às 7 horas. Então, ele me deu um gráfico de temperatura em função da hora do dia e me deu a hora de, quando for 2 horas eu tenho a temperatura de menos 5 graus e quando for 10 horas eu tenho a temperatura de 11 graus. E ele pede a temperatura quando for 7 horas. Então, primeiramente eu vou determinar a minha equação do primeiro grau através de determinante de matriz. Eu vou preparar a minha matriz a partir dos pontos que ele me deu do gráfico, né? Que é 2 horas, temperatura de menos 5, 10 horas, temperatura de 11 graus, o x e o y, e vou repetir os dois primeiros termos, a primeira linha, né? E agora eu vou calcular o determinante. Então, eu vou multiplicar na diagonal, 2 vezes 11, 22, e vou somando, mais 10y, menos 5x. Quando eu multiplicar no sentido contrário, eu vou ter que trocar os sinais. Então, menos 50 vai se tornar mais 50, mais 11x fica menos 11x, mais 2y vai ficar menos 2y, igual a zero. Agora, eu vou somar termo com termo. Então, menos 5x com menos 11x, eu tenho menos 16x. 10y com menos 2y, eu tenho mais 8y. 22 com mais 50, eu tenho mais 72 igual a zero. Então, essa aqui é a minha equação do primeiro grau e eu vou dividir todos os termos por 8 para ela ficar mais simplificada. Então, eu vou ter menos 2x mais y mais 9 igual a zero. Então, essa é a minha equação do primeiro grau. A partir dela, eu vou determinar a minha função do primeiro grau. Então, eu vou isolar o y, o x vai passar para o outro lado, vai passar positivo, e o 9 também vai passar para o outro lado, vai passar negativo. Então, essa aqui vai ser a minha função do primeiro grau. Essa minha função do primeiro grau, ela vai determinar esse gráfico. Então, a partir dela, eu consigo calcular exatamente a temperatura quando for 7 horas. Como que eu vou fazer? Eu vou substituir o x por 7. Então, y é igual a 2 vezes 7 menos 9. Y é igual a 14 menos 9. Y igual a 5. Então, quando eu tiver 7 horas, quando for 7 horas, eu vou ter uma temperatura igual a 5 graus Celsius. E a partir dessa função, eu consigo calcular outras temperaturas, se eu quiser, né, conforme for a necessidade.